qualquer menina, qualquer pessoa, né, mas mais as mulheres, óbvio, que saíssem um pouquinho do padrão já eram consideradas loucas e eram taxadas, eram estereotipadas e... Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do filme Garota Interrompida, de 1999. Mas antes de falar desse filme, eu vou deixar dois recados. O primeiro é que esse filme é um tanto quanto angustiante. Então, se você. E tem uma cena muito forte nesse filme que eu recomendo que, se você não estiver bem, não estiver confortável em ver um filme desse gênero e acha que vai ficar mal se assistir, não assista. O segundo recado é que aqui a gente vai ter spoilers. Então, se você quer ver o filme primeiro, vai lá, assiste o filme, depois você vem aqui e diz se você concorda, se você discorda e o que você acrescentaria a esse vídeo, tá bom? Bom, o filme conta a história da Susanna Kensing, que é meio que uma autobiografia, porque a própria Susanna Kensing mesmo ficou 18 meses em um hospital psiquiátrico. E a Susana, ela começa o filme tentando suicídio. Ela toma vodka e algumas aspirinas, não dá certo, né? Ela não morre. E aí, apenas com uma conversa com alguns psicanalistas e uma conversa com seus pais, ela resolve que ela precisa se internar numa clínica psiquiátrica. O primeiro ponto que a gente tem a falar sobre foi uma conversa e foi dado assim como se ela tivesse já que estar num hospital como aquele. Importante ressaltar que, apesar do filme ser de 99, ele se passa nos anos 60, no final da década de 60. E ali a gente vê como a saúde mental é tratada e como os pacientes com transtorno mental eram tratados também. Então, chegando nessa instituição, a Susana conhece várias meninas que também têm algum tipo de transtorno. E no princípio, a gente fica se perguntando o que essa menina está fazendo aí, né? O que tem a ver ela com essas pessoas que estão ali? Ela não é tão grave quanto as pessoas que estão ali. Porque assim como a Susana, nós ficamos com um olhar muito sobre os transtornos das pessoas. Então a Susana olha para um, olha para outro e ela enxerga mais o transtorno que a pessoa tem do que necessariamente o indivíduo ali. Até porque as meninas que estavam ali já estavam muito tempo na instituição, então era como se elas tivessem entranhado nelas, enraizado nelas a instituição. Então elas tomavam remédio sem saber para que servia o remédio. Todo dia elas só pegavam, aceitavam, elas seguiam várias normas já como se estivessem automatizadas com a instituição. E a Suzana era nova ali, então ela olhava para aquilo, ela questiona um pouco no início essa coisa de tomar remédio sem saber para que serve o remédio. E isso ela também conhece a Lisa, a personagem da Angelina Jolie, que em 99 ganhou Globo de Ouro e Oscar por melhor atriz coadjuvante. A Lisa é uma sociopata que, como toda boa sociopata, ela manipula as pessoas, ela infringe as regras, ela ofende, mas ao mesmo tempo ela cativa. Parece que todo mundo ali daquela clínica gosta muito dessa Lisa e tem por ela uma espécie de olhar como se ela fosse uma líder. Ela e a Susana então começam uma amizade um pouco complexa, um pouco confusa. E a gente não sabe exatamente se as duas têm uma relação boa ou uma relação ruim. É confuso a relação delas. E com o tempo, a Lisa começa a se ver pertencente àquele grupo. Começa a ver aquelas meninas não mais como sintomas e transtornos. Começa a ver essas meninas como pessoas e como amigas dela. Ela pertence àquele grupo. Ela se sente bem pertencendo àquele grupo. É como se ela nunca tivesse tido amigos na vida dela. E em determinado momento, ela com as meninas lá durante a noite, pega o prontuário dela, a pasta dela, e descobre que ela foi diagnosticada com transtorno de borderline. Esse transtorno, gente, ele pertence ao grupo B do DSM-5 de transtornos de personalidade, onde é muito presente a instabilidade do humor, a instabilidade na sua autoimagem, a instabilidade nas relações interpessoais e afetivas. Então, assim como o sociopata, que também é um transtorno de personalidade do tipo B, só que eles têm diferenças entre eles, claro. Um borderline não é um sociopata, só para deixar claro. Então, quando ela descobre que ela foi diagnosticada assim, ela meio que sente uma raiva daquilo, ela não consegue aceitar aquilo, porque aqueles sintomas determinavam que ela tinha borderline se ela não se reconhecia naqueles sintomas.
Então ela começa a resistir muito ao tratamento da clínica, não vai às sessões de terapia. E a amizade com a Lisa, de uma certa maneira, começa a mudar o comportamento da Susana. É como se elas tivessem ali uma identidade confusa, e a Susana meio que mudou o comportamento dela por conta da Lisa. A Susana e a Lisa fogem da clínica e vão parar na casa de uma ex-paciente, uma das meninas que conseguiu se estabilizar, digamos assim, não curar, mas se estabilizar em seu transtorno, e o pai deu uma casa para essa menina morar, para ela ficar lá. E aí a Lisa e a Susana conseguem fugir da clínica e vão parar na casa dessa menina. Porém, a Lisa começa a manipular essa menina de uma maneira, dizendo que não mudou nada, ela continua a mesma menina problemática, só mudou o cenário. Então a Lisa vai manipulando, vai falando coisas para ela de uma certa maneira ofensivas e até certo ponto verdade para ela, e essa menina se suicida. No dia seguinte, a Susana vai até o andar de cima para ver, para se despedir da menina e tudo mais. E a menina tá morta, né? Ela cometeu suicídio. Isso choca muito a Susana. Isso é algo que faz com que ela pare naquele momento e fale: eu não quero mais isso pra mim. Essa amizade não tá legal. As medidas que eu tô levando na minha vida estão me levando a um lugar que eu não quero. Ela volta então para a clínica e adere, por fim, o tratamento para que ela consiga se estabilizar emocionalmente, para que ela consiga se estabilizar com ela mesma, com as suas emoções, e enfim poder sair da clínica. Tem vários pontos interessantes nesse filme. O primeiro é esse porque a Susana foi parar nessa clínica. Parece que nessa época, no final da década de 60, qualquer menina, qualquer pessoa, né, mas mais as mulheres, óbvio, que saíssem um pouquinho do padrão já eram consideradas loucas e eram taxadas, eram estereotipadas e colocadas no hospital psiquiátrico. Todas as meninas ali tinham particularidades e individualidades muito profundas, mas elas já tinham virado a instituição, já tinham virado uma pessoa pertencente a uma instituição psiquiátrica. E isso era um estereótipo muito marcante. Os pais da Susana, em determinado momento, estavam mais preocupados com o que iriam falar no Natal, que a menina não ia estar presente no Natal, do que necessariamente com a Susana. O filme também trata o transtorno de borderline, né? E é importante a gente pensar também, gente, que esses sintomas, transtornos, que trazem prejuízo na vida da pessoa, com comportamentos não adaptativos. O que isso significa? A pessoa não consegue na vida, levar uma vida normal, que os comportamentos não impactem no que ela tem como objetivo, no trabalho, nos estudos. E a gente se pergunta se necessariamente os comportamentos da Susana estavam sendo não adaptativos na vida dela. Alguns flashes são mostrados, né, da vida dela antes da clínica, tem uma linha do tempo aí em paralelo, mas parece muito, em muitos momentos, isso é uma opinião minha, parece em muitos momentos que ela só era uma menina complicada, uma menina que precisava de atenção, uma menina que, se tivesse tido uma atenção diferenciada dos pais, talvez ela não desenvolveria esse transtorno, ou talvez ela nem fosse diagnosticada com esse transtorno. Um filme que traz bastante reflexão pra gente em cima da saúde mental, e que vale a pena assistir com esse olhar crítico e analítico. A gente, às vezes, olha para uma pessoa que tem um transtorno mental estereotipando essa pessoa. É o menino do TDAH, é a menina hiperativa, é o outro que tem toque. Ou a gente faz isso e transforma a pessoa no transtorno ou no sintoma que ela tem, ou a gente tem o costume de qualquer coisa transformar em algum problema. Ah, eu fecho a porta 3 vezes por dia porque eu tenho medo de ser assaltado. E aí a gente já fala, aí tem toque. E não tem toque. Para você diagnosticar uma pessoa com toque, existe uma série de pesquisas, de exames, de conversas com um terapeuta para se chegar a essa conclusão. O DSM ele deixa isso bem claro pra gente, em que, por exemplo, transtornos de personalidade, muitos deles, só depois de 18 anos que você pode fechar o diagnóstico. Você não pode fechar esse diagnóstico antes, porque isso se confunde muito com a própria adolescência, que é conturbada. É preciso ter um cuidado na hora em que a gente vai tratar de
transtornos mentais, não só com as pessoas, como no nosso falar no dia a dia. Não pode ser uma coisa negligenciada, uma coisa banalizada, como no filme às vezes é banalizado. Enfim, gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei assim meio rápido, mas é porque eu anotei tudo correndo. A Netflix tirou o filme, então eu ia assistir o filme de novo, mas não tinha mais lá na plataforma. Então eu trabalhei só com as minhas anotações que eu fiz quando eu assisti o filme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.